Bom, pessoal, eu vou falar de Solid e Cupid, se existe realmente alguma questão, alguma coisa entre esses dois, né, relacionados entre esses dois conceitos. E um pouquinho de quem eu sou. Sou conhecido na Zebra como Kairis. Já tinha outros Rodrigos aí, né, então perdi o nome Rodrigo, e já há algum tempo as pessoas me chamam de Kairis. Sou pai, prioritariamente, marido depois, deve aí há algum tempo, né, mas tenho 10 anos de experiência, mais ou menos, e estou na Zebra há um pouco mais de um ano. E no ano passado, o Marcílio, ele postou aqui no canal de dev da gente esse artigo, onde o Dan North falava que a gente deveria parar de usar Solid, né, a gente deveria pensar em Cupid na hora de escrever softwares fáceis de manter. E o Solid foi um termo derivado, né, que o Feathers ele criou a partir de uma publicação de um artigo do Uncle Bob, que ele reuniu ali nesse artigo alguns princípios de desenvolvimento e padrões de desenvolvimento, né, e a partir desse artigo que o Uncle Bob publicou em 2000, né, então a gente já tem mais de 20 anos aí. Solid é um dos conceitos mais divulgados assim quando a gente fala de desenvolvimento de software em orientação a objeto. E o Dan está propondo que a gente pare de pensar, né, nesses conceitos na hora de desenvolver, para pensar no Cupid. E o que é que esse conceito traz? Ele fala ali de responsabilidade única, né, que sua classe ela tem que estar aberta, o Open e Closed. Se sua classe tem que estar aberta à alteração, mas fechada para modificação, substituição de Liskov, interface segregation, que é divisão ali do seu software por interfaces, e inversão de dependência, né? Eu vou passar um pouquinho mais rápido a partir do Solid, porque já é algo mais difundido, né, e falar um pouco mais do Cupid, mas um pouquinho de exemplos. Aqui traz o Single Responsibility. Ele fala que a classe ele só deve ter um motivo para ser alterada, né? Então, aqui eu dei um exemplo ali. Imagina que a gente está fazendo um churrasco e a gente decide em cima da hora trocar, que a gente vai beber cerveja para beber um vinho, e a gente está ali com aquela faca ali do lado que tem o abridor de garrafa junto da faca, né? E ou você vai ficar com a funcionalidade perdida, sem utilização, ou você vai ter que trocar a faca e o abridor para atender a sua necessidade, né, de comer o churrasco e beber o vinho. Então você está tendo duas responsabilidades, né? Tem dois motivos para mudar aquele objeto, enquanto esse aqui, cada um só tem um motivo para ser alterado. O segundo aqui, né, é o aberto e fechado, mas um dos principais recursos, ou features, enfim, de uma linguagem orientada a objeto, é o polimorfismo, né? E quando a gente fala assim, eu estou aberto à mudança, mas estou fechado para alteração, é justamente usar um pouco desses princípios, né, desse recurso. E aqui a gente tem uma batedeira simples, normalmente ela está preparada para fazer uma massa de bolo, mas uma massa mais pesada, aí ela tem um pouco de dificuldade, né? Mas só que uma batedeira ela não sabe o que é uma massa pesada e uma massa leve. Uma batedeira ela bate. Então, em vez de você alterar a sua classe para fazer uma classe bater massa pesada e bater massa leve, talvez era você estender aquela batedeira, substituir ali alguma coisa, né, modificar um pouco o comportamento nessa nova classe, e quando você for utilizar a batedeira, você vai estar utilizando a instância correta, né, a derivação correta dela. Então, é um pouco disso que traz o princípio do aberto e fechado. E aqui, o princípio da substituição de Liskov é que você tem a capacidade de qualquer subclasse, você pode utilizá-la como uma classe principal lá, de quem ela herda. E aqui, claramente, se você tem uma abstração de um pato, quer usar um pato de brinquedo, o seu software vai quebrar se você fizer essa substituição, porque um pato não precisa de pilha, né? E o brinquedo vai precisar de pilha. Então, se você for fazer utilizar essa subclasse, né, caso você derive de um pato para fazer um brinquedo, você vai provavelmente quebrar ali o seu software, né? Então, provavelmente essa sua abstração está errada. Não era de um pato que você teria que herdar aqui, né, porque seu software não poderia quebrar se você fizesse essa substituição. E Interface Segregation
a gente tem ali uma imagem, né, de várias interfaces reunidas. E ali você tem um problema que você tem novamente um caso que você tem diversas coisas sem ser utilizadas, você só precisaria estar utilizando uma delas, né? Se tiver um problema ali, você vai impactar várias interfaces, enquanto você poderia estar impactando somente uma interface, né? Então, é um pouco disso. E aqui, de novo, inversão de dependência. Aí eu trouxe o caso da batedeira ali de novo, só que nesse caso, você tem, na batedeira, você está pedindo para a pessoa, olha, veio para bater, eu funciono e eu preciso de um batedor. Você que sabe qual é a necessidade que você tem, passe para mim, encaixe aqui na batedeira o batedor correto para que eu funcione conforme você está esperando. Então, você está delegando para o usuário, né, para quem está consumindo essa classe, essa responsabilidade, essa dependência para que ele passe para a gente o que é que ele está precisando ali. E a batedeira, novamente, não precisa saber, né, que é a massa leve, uma massa pesada, o que é que você está fazendo. Ela só precisa que você passe um batedor para funcionar, né? Então, você inverteu essa dependência e agora sua batedeira não precisa novamente ter alteração, né? Se você quer mudar o comportamento dela, você só pluga ali uma interface diferente nela. E aí, Dan North, ele é um consultor, mais de 30 anos de experiência, ele escreveu alguns livros também de BDD, e ele fala que você precisa utilizar o Cupid para criar um código prazeroso. E o que seria esse código prazeroso? É um código que você se divirta, né, que você seja fácil de você manter, né, você consiga trabalhar nele sem muitas dificuldades. Qualquer pessoa nova que chegue no seu projeto, ela vai conseguir fazer aquilo. Ele dá um exemplo de logo quando ele saiu da faculdade, que ele foi trabalhar numa grande companhia de telecomunicação e o código era todo em C++ ou C. E a partir daquele momento ele estava muito preocupado, porque na faculdade ele tinha aprendido Pascal, e aí quando ele chegou no trabalho, ele estava assim, era uma linguagem complexa, ele estava querendo, estava com receio, né, de como seria, e ele conseguiu fazer as coisas facilmente, né, resolver os problemas facilmente. E aquele código ele trouxe muito prazer, foi muito satisfatório trabalhar, né, naquele código, porque ele mesmo, recém-saído da faculdade, ele estava ali ele conseguindo programar, né, e resolver os problemas que eram dados a ele facilmente, né? Então, ele até fala de alguns outros princípios ali, como cita Martin Fowler, quando ele fala que qualquer pessoa é capaz de produzir código que o computador entenda, mas que um bom programador tem que produzir código que outra pessoa entenda, né? Então, é mais para pensar no seu eu de amanhã ou em outras pessoas quando você está desenvolvendo o código. E, para isso, ele fala que o Cupid são propriedades, né? E, enquanto os sólidos são princípios, o Cupid são propriedades que você tem que cuidar para que o seu software tenha, para que ele seja fácil de manter. Então, ele traz esse acrônimo, né? Que ele tem que ser fácil de compor, ele tem que seguir a filosofia Unix, fazer uma única coisa e fazer muito bem, né? Ele tem que ser previsível, então, tipo, o que você espera que ele faça, ele tem que fazer, né? E ele tem que ser idiomático, ou seja, qualquer pessoa ali que saiba programar C#, por exemplo, seja capaz de ler aquele código, né? E reconhecer aquele código facilmente, e ele tem que ser baseado no domínio, né? Falando aqui um pouquinho mais de fácil de compor, ele fala ali que você precisa ter uma API simples. Quando você tem uma API muito grande e cheio de funcionalidades nela, seja num módulo, seja num controller, ou uma API, uma aplicação web, independente do tipo de interface que você está fazendo, se você tem muita coisa pendurada ali nela, é difícil você ler, é difícil você saber o que realmente você precisa dela, né? Então você tem que ter isso bem simples para que você leia e tome uma decisão facilmente assim, do que é que você está precisando utilizar ali, né? E ela tem que revelar a intenção. Então, você
não pode ter nenhuma surpresa quando você está desenvolvendo. Eu estou esperando que aqui me retorne um número par, mas por um determinado parâmetro que eu passo faz com que ele retorne um ímpar, né? Ou alguma coisa do tipo. Então, você não é exatamente somente números pares que você está retornando ali. Então, ela tem que, o nome do que você está desenvolvendo, ele tem que revelar a sua intenção. E ter um mínimo de dependência. Ele cita que o primeiro projeto open source dele, ele escreveu uma biblioteca e dependia do Log4j para logar. E aí teve um amigo dele que falou para ele que, olha, legal esse projeto, mas eu não usaria porque eu não quero usar o Log4j, eu estou sendo obrigado a usar o Log4j. Então, ele fez uma abstração de log para que você pudesse, né, utilizar log ali e não dependesse exatamente do Log4j. Bastava você passar aquela interface. E veja, invertendo um pouco a dependência, né? Você está dizendo para a pessoa, olha, eu preciso disso para logar, então me forneça algo assim. E a filosofia Unix, que ele diz que é ter um único propósito. Faça uma coisa e faça essa coisa bem. E parece muito lá o SRP, na verdade, quando fala isso, mas ele dá o exemplo aqui, por exemplo, dos comandos do Linux, do Unix. E aí ele fala lá, se você fizer um ls, ele só vai listar os arquivos do seu diretório para você. Mas você tem um outro comando, que é o pipe, que você vai fazer com que a entrada da saída da função ls seja a saída, né, dessa função ls seja a entrada da próxima comando que você passar. E com isso você consegue unir todos esses comandos que fazem uma coisa e criar ali a sua necessidade, atender a sua necessidade, por exemplo, de listar todos os arquivos que começam com A dentro de um diretório ou coisa do tipo. Então o ls ele só vai listar os arquivos. Para você criar uma funcionalidade maior, você tem que compor, e aí traz até um pouco da ideia de ser fácil de compor, lá que ele falou agora, né? Que seria você reutilizar isso e usar de novo, todas as vezes que você precisar no seu código e não ter, né, nenhum trabalho muito grande. Imprevisível, ele fala, né, um pouco ali do que eu comentei, se comporta como esperado, exceto quando o comportamento não é necessariamente determinístico, né? Então, ele deve fazer o que ele está se propondo a fazer, exceto se você for gerar um número randômico, você não pode esperar que com a mesma entrada você tenha a mesma saída, porque o seu comportamento daquela função ela não é determinística. Mas caso seja, você precisa garantir isso, né? E você precisa ter algum jeito de prever o estado interno do seu software, né, pelas saídas que ele faz. Então, você precisa utilizar ali de ferramentas de telemetria, de logs, né? O seu software precisa ter esse tipo de coisa para você conseguir inferir o estado interno dele enquanto esteja desenvolvendo e quando você for tratar problemas, enfim. O próximo slide ali é o que eu falei lá do idiomático. Então, ele fala que você está desenvolvendo uma aplicação C#, faça uma aplicação C#. Se você está desenvolvendo uma aplicação em Python, utilize o Python, utilize toda a biblioteca. Não tente transformar o Python no C# e vice-versa, fazer algo que não seja fácil de reconhecer para um desenvolvedor daquela linguagem. E utilize idiomas locais. Tem algumas linguagens, por exemplo, Python, ela precisa estar identada para funcionar, né? O C# não precisa necessariamente estar indentado. Então, para seu time, para sua equipe, vocês têm que chegar num acordo, né, e decidirem como você vai indentar aquele código para facilitar. E aí usar linter, usar alguma outra coisa para apoiar isso e ter isso sempre bem documentado, né? Até um ponto que ele chama a atenção é isso. Se você tomou uma decisão, se você está usando o seu idioma local, documente, tenha isso claro para novos desenvolvedores terem fácil acesso àquela documentação e que eles consigam dar manutenção no seu software, né? Eles entendam o seu software facilmente, o código do seu software. E, por último, ali, o baseado em domínio, né? Domínio, o código é a nossa ferramenta. O nosso objetivo principal é resolver um problema, né? E o domínio é justamente esse problema que a gente está resolvendo. Então, tudo aquilo que não existe por ser software, se a gente está resolvendo um problema de uma universidade, provavelmente a gente vai ter um professor, né? E isso é o domínio da gente. Então, o domínio ele tem que aparecer na nossa aplicação.
né? Não é que, aí ele fala que você deve falar como um domínio. Não é que você vai deixar de utilizar a linguagem C# e você vai se preocupar de escrever o código para ser facilmente lido por pessoas que não são desenvolvedoras, mas você precisa ter no seu código aqueles termos. Você não pode estar esperando o que está desenvolvendo o professor e ter peteca como parte do seu domínio, sendo peteca como professor. Você não tem que se preocupar com esse tipo de tradução. Você também deve basear a estrutura do seu código nos seus domínios, né? O domínio deve ser a base para você dividir os módulos da sua aplicação. Então, quando você olhar para um sistema, ele tem que fornecer detalhes claros do que se trata cada parte dele, para que você consiga facilmente chegar no ponto que você está precisando fazer a correção, né? E aí, essa parte, inclusive, o Uncle Bob, que foi o cara que escreveu aquele artigo inicial, que é baseado no Solid, ele diz que a sua aplicação ele deve gritar. Ele dá até gritar o que é que está resolvendo ali. Ele dá até exemplos de plantas, né, que se você olha a planta de uma biblioteca é diferente de uma planta de uma casa. A arquitetura de um software deveria fazer a mesma coisa. Se você está resolvendo um problema, esse problema tem que ficar claro quando você está desenvolvendo. E aí, você realmente deveria parar, né, de usar Solid para pensar em Cupid? Acho que não. Não são nem de longe concorrentes, no meu ponto de vista. Eu acho que você utilizar o que o Uncle Bob ele fala ali no Solid, é justamente o como você vai chegar nas propriedades que o Dan North está falando aqui. Então, você vai utilizar aquelas técnicas, né, para ter um software fácil de compor, para inverter uma dependência quando você precisa, né, você não quer forçar alguém a implementar, utilizar alguma dependência específica, você faz com que ele implemente aquilo para você, né? Então, você vai utilizar do Solid, vai ser o como você vai fazer aquilo para você chegar nas propriedades. As propriedades são propriedades realmente importantes se você tem num software, né? Então, é válido o Cupid, mas ele não anula em nada, né, o Solid. Só que ele se prende muito no artigo dele, trazendo ele tenta fazer uma concorrência, né, ele tenta chegar num problema ali de algum jeito gerar um conflito quando ele está falando sobre as propriedades dele, né? A primeira é ele dizer que por ser propriedades que você precisa atingir, isso é o target, é onde você quer chegar no seu software. Ele precisa ser fácil de manter, então você quer chegar lá. E os princípios, como são princípios, são regras que você não pode violar de jeito nenhum. Mas princípios não são regras. Princípios são bases, são bases de conhecimento que você tem e a partir deles você vai tomar decisões. Você não vai se preocupar em, não, aqui eu estou violando a regra. Se a gente olhar lá naquele primeiro exemplo que eu dei, propositalmente eu coloquei ali a batedeira com 2 formas de solução e cada uma com um princípio sólido, é justamente isso, a gente não tem uma solução, né? Então, não é que você vai estar violando, né, um princípio que você vai estar errado durante o seu desenvolvimento. Ele é um guia. O que é que eu tenho que me preocupar quando eu estou fazendo um código para que eu faça um bom código, né, para que eu desenvolva bem? Então, não vejo essa disputa, né? Ele traz também, ele fala do único propósito lá do Linux, ele diz que tem que ser o propósito do código e não a responsabilidade do código. E aí ele diz como se a responsabilidade fosse, eu sou o responsável por banco de dados na empresa. Então, eu tenho que separar a minha camada. Eu tenho que dividir o meu software por camadas de responsabilidade de código. Mas, de novo, a gente não está criando simplesmente código. O código é a nossa ferramenta de trabalho todos os dias, né? A gente cria código para resolver problema. Quem tem que solicitar a mudança do software não somos nós. Os clientes, são as necessidades do cliente que impactam, né, em como a gente modifica o software. Então, inclusive, em 2014, né, ele escreveu aquele artigo em 2022. Em 2014, o Uncle Bob falou que o ponto principal sobre esse conceito são as pessoas, né? Então, não é... E as pessoas são os nossos clientes, nesse caso, né? São os atores ali do software. Então, se a gente tem 2 atores diferentes olhando para o mesmo ponto do código e ele pode solicitar alterações naquilo, o comportamento para um
pode ser diferente para o outro, a gente vai ter que começar a violar algumas coisas, a quebrar algumas coisas, gerar dependências entre esses dois atores que podem ser conflitantes e que podem causar problema para a gente, dificultando a manutenção do nosso software. Então, novamente, não tem diferença, assim, não tem algo que seja conflitante entre os dois conceitos, né? Mas a gente tem, eles são complementares. Eu vejo muito como se um fosse o que é que você deveria buscar, são as propriedades do que vocês devem buscar, né, na hora que a gente está fazendo um software que seja fácil de manter, e o outro é como a gente faz isso para que ele seja fácil de manter, né? O que é que a gente faz com o nosso código, como a gente escreve o nosso código especificamente, né? E é isso. Dúvidas? Legal, pessoal. Obrigado, Carlos. Perguntas, pessoal? Perguntas sérias, pessoal? Então é isso aí. Obrigado, pessoal. Uma salva de palmas para o Carlos. Valeu.